Você já percebeu que muitos jogadores de futebol agradecem a Deus quando marcam gols ou conquistam títulos? Mas o que poucos sabem é que alguns dos jogadores brasileiros vivem a fé cristã. No vídeo de hoje, você vai conhecer 11 grandes jogadores e ex-jogadores brasileiros que levam sua fé cristã para o futebol. E eu já te aviso, o último nome vai te surpreender demais. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e me conta aí nos comentários. Qual desses jogadores você já sabia que era cristão? Você já parou para pensar se a Bíblia fala algo sobre esportes, competições ou até o nosso amado futebol? Pode até parecer que não, mas a palavra de Deus traz muitos ensinamentos que se aplicam diretamente ao mundo dos esportes, e eles fazem toda a diferença na vida de muitos jogadores cristãos. Lá em 1 Coríntios 9:24-27, o apóstolo Paulo usa uma metáfora esportiva poderosa. Ele diz: "Vocês não sabem que, em uma corrida, todos os corredores competem, mas apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio." Essa passagem nos ensina que a vida é como uma corrida. Exige foco, disciplina e dedicação. Assim como um atleta treina para vencer, nós também precisamos nos esforçar para viver segundo os princípios de Deus. Então, mesmo que a Bíblia não fale diretamente sobre futebol, ela traz princípios valiosos que inspiram muitos jogadores a manterem a fé e a honra em primeiro lugar, mesmo diante das maiores conquistas. Você sabia que um dos maiores jogadores de futebol do Brasil tem uma história de fé incrível? Estamos falando de Ricardo Izexson dos Santos Leite, ou melhor, Kaká. E a trajetória dele é muito mais do que só gols e títulos. É uma jornada de superação, gratidão e principalmente fé em Deus. Kaká é conhecido mundialmente por seu talento no futebol, mas o que muitos não sabem é que, aos 18 anos, ele passou por um momento decisivo que mudou sua vida para sempre. Enquanto ainda era uma promessa do São Paulo, ele sofreu uma grave lesão na coluna em um acidente de piscina. Os médicos chegaram a dizer que ele poderia nunca mais jogar futebol. Mas foi nesse momento difícil que Kaká encontrou força na fé. Ele orava constantemente, pedindo a Deus não só a cura, mas também um propósito maior para sua vida. E Deus respondeu. Kaká se recuperou milagrosamente, voltou aos campos e se tornou um dos maiores jogadores do mundo. Mesmo no auge da carreira, vestindo a camisa de clubes gigantes como Milan e Real Madrid, ele nunca deixou de glorificar a Deus. Quem não se lembra da imagem de Kaká levantando a camisa com a frase "Eu pertencente a Jesus", após conquistar a Liga dos Campeões? Um gesto que inspirou milhões ao redor do mundo. Após se afastar da igreja renascer em Cristo, Kaká continuou sua caminhada de fé de forma mais pessoal e independente, mantendo sua relação com Deus fora de instituições religiosas específicas. Hoje, Kaká continua levando sua mensagem de fé e gratidão. Ele sempre diz que o futebol foi uma bênção em sua vida, mas que seu maior título é ser um filho de Deus. Segundo, Lucas Moura. Nos gramados, ele é conhecido pela sua velocidade, habilidade e gols decisivos. Mas fora dos campos, Lucas Moura tem algo ainda mais valioso: sua fé inabalável em Deus. Você sabia que foi em um momento de dificuldade que ele encontrou o verdadeiro propósito de vida? Vamos te contar essa história inspiradora. Aos 19 anos, Lucas Moura conquistou a Copa Sul-Americana com o São Paulo e logo foi transferido para o Paris Saint-Germain, na França. Foi justamente em território francês que sua vida, especialmente sua fé, passou por uma transformação profunda. No São Paulo, os jogadores evangélicos me convidavam para os cultos, mas eu tinha uma certa resistência. Respeitava, mas não queria dar muita atenção, contou ele. Embora tivesse crescido em um ambiente cristão, Lucas sentia-se distante das práticas religiosas e não demonstrava interesse em sua fé naquela época. Tudo mudou quando ele chegou à França. Em meio às dificuldades de adaptação a um novo país, seu coração se abriu para a mensagem de Deus. Nunca imaginei que isso aconteceria lá. Pensei, estou jogando em um grande time, disputando a Champions League, morando na França. Mas na realidade, eu sentia muita falta do Brasil, da minha família e dos amigos. Passei a lidar com lesões e a ficar fora da seleção, e foi nesse momento que Deus me alcançou. Recordou.
A experiência de estar longe de casa e da família fez Lucas perceber que algo importante faltava em sua vida. Em um podcast, ele compartilhou: "Eu tinha um bom salário e reconhecimento, mas havia um vazio constante." Durante esse período de incertezas, Lucas começou a conviver com brasileiros que demonstravam uma fé genuína em pequenos gestos, como orar antes das refeições. Esses exemplos tocaram seu coração e despertaram seu interesse pela palavra de Deus. Passei a me interessar, a ler a Bíblia, a pesquisar, e aos poucos me apaixonei pela palavra. Busquei intimidade com Deus e comecei a sentir uma paz e segurança que nunca havia experimentado antes, relatou Lucas. Após 7 meses de oração e reflexão, ele entregou sua vida a Cristo. Para fortalecer sua nova caminhada de fé, abriu sua casa para receber amigos em cultos domésticos, criando uma comunidade de oração e comunhão. Após se batizar em águas frias, Lucas passou por muitas batalhas, mas nunca perdeu a paz interior. Muitos acreditam que depois do batismo, a vida será perfeita, mas é justamente quando o inimigo se levanta com mais força. Ainda assim, eu tinha paz, porque confiava que Deus estava no controle, relatou. Hoje, Lucas é pai de 2 meninos, Miguel e Pedro, um testemunho vivo do cumprimento das promessas de Deus. Terceiro, Alisson Becker. Alisson Becker, o goleiro que conquistou os corações de milhões de fãs com suas defesas brilhantes, também conquistou algo muito maior: uma fé inabalável em Cristo. Desde jovem, Alisson foi criado em um ambiente cristão, com seus pais sendo pilares de sua fé. Eu sempre tive Deus na minha vida, desde a infância. Meus pais me ensinaram a viver com Ele, mas foi no momento em que entrei para o futebol profissional que a minha fé foi realmente testada, disse Alisson, refletindo sobre os desafios que o futebol trouxe à sua vida. Quando ele se transferiu para o Liverpool, a pressão aumentou, mas a fé em Deus se tornou ainda mais forte. Eu orava buscando direção, e com o tempo, percebi que quando você tem Deus ao seu lado, as dificuldades parecem menores. Ele me deu paz e confiança, lembrou o goleiro, falando sobre como sua fé o sustentou nos momentos difíceis. Mas a história de Alisson não se resume apenas a orações silenciosas. Ele tomou uma decisão pública de seguir a Cristo e se batizou, reafirmando seu compromisso com a fé. Fui batizado porque eu queria uma decisão clara na minha vida. Queria mostrar ao mundo que Deus é o centro de tudo, afirmou Alisson, falando sobre o batismo que ele vivenciou. Para ele, o batismo foi uma verdadeira declaração de fé. O batismo foi um momento muito forte para mim. Eu queria dar esse passo, pois sabia que era importante fazer essa aliança com Deus e com minha igreja, disse ele. Esse ato não só consolidou sua fé, mas também fortaleceu sua confiança em Deus para enfrentar os desafios da vida profissional. E foi com essa confiança inabalável que Alisson conquistou títulos importantes, como a Liga dos Campeões com o Liverpool. Tudo o que conquistei foi graças a Deus. Ele é a razão de tudo. Eu sou apenas um instrumento, afirmou Alisson, sempre grato pelas bênçãos que recebeu. Além de suas conquistas dentro de campo, ele também busca viver sua fé fora dos gramados, sendo ativo em sua igreja e participando de ações sociais. Quarto, Davi Luiz. Davi Luiz é conhecido por sua habilidade técnica e seu carisma em campo. Davi Luiz sempre foi um jogador com grande personalidade, mas sua fé em Deus é um dos pilares que o sustenta. Durante sua trajetória, Davi Luiz passou por momentos de dificuldade que o fizeram repensar suas prioridades. O futebol é um ambiente difícil, cheio de desafios, e você começa a perceber que a fama e o dinheiro não são suficientes para preencher o vazio. Foi aí que eu senti a necessidade de buscar algo maior, lembrou o jogador. Sua busca por respostas o levou a uma experiência profunda com a fé, que culminou em um momento decisivo: o batismo. Como é maravilhoso viver contigo, Senhor. Obrigado por me amar tanto e cuidar de mim. A minha vida é tua e eu sou teu servo. Que esteja sempre no centro de todas as minhas decisões. Eu te amo, meu Deus. Amém, disse ele. O batismo foi um ponto de transformação para Davi Luiz, que passou a viver sua fé de maneira mais intensiva.
Depois do batismo, minha relação com Deus se aprofundou ainda mais. Além de sua fé, Davi Luiz é conhecido por seu trabalho social e por ser um defensor da paz e da solidariedade. Minha vida é uma oração constante. Tudo o que sou e tenho vem de Deus. Ele é quem me dá força todos os dias, concluiu Davi Luiz, deixando claro que sua maior conquista é sua relação com Cristo. Quinto, Jefferson é um empresário e ex-jogador de futebol brasileiro que construiu sua carreira como goleiro. Conhecido como Homem de Gelo, devido à sua incrível calma e concentração nos jogos e treinos, ele se destacou como um dos principais goleiros do Brasil em sua geração, especialmente ao longo da década de 2010. Na semifinal da Taça Guanabara de 2013, contra o Flamengo, Jefferson exibiu um corte de cabelo com o desenho de um peixe, símbolo associado à Confraria Atletas de Cristo. O gesto gerou controvérsia e o Tribunal de Justiça Desportiva, TJD, anunciou que avaliaria a situação, já que a FIFA e o Código Brasileiro de Justiça Desportiva proíbem manifestações religiosas em campo. O episódio dividiu opiniões, mas muitos internautas e o ex-atacante Baltazar, também integrante dos Atletas de Cristo, apoiaram o goleiro. Poucos dias depois, Jefferson se defendeu publicamente, afirmando que o corte não prejudicava ninguém e que manteria a marca em seu cabelo. O caso, no entanto, não teve desdobramentos nos tribunais. Jefferson é abertamente cristão e membro da Igreja Batista da Lagoinha, em Niterói. Além de sua atuação como goleiro, ele costumava compartilhar mensagens em cultos, tanto fora do ambiente esportivo, quanto nas concentrações do time. Sexto, Ricardo Oliveira. Para Ricardo Oliveira, a vida de atleta frequentemente apresenta dilemas morais. Dentro de campo, ele precisa desempenhar um papel competitivo que envolve desestabilizar adversários, provocar e ser firme nas divididas. Já fora das quatro linhas, Ricardo é pastor da Igreja Assembleia de Deus e usa o futebol como uma ferramenta para compartilhar o evangelho com outros jogadores. Já passei por conflitos morais, admitiu. O futebol te coloca nessas situações todos os dias, em todos os jogos. É preciso autocontrole. Já perdi a cabeça algumas vezes, mas sempre tive a coragem de pedir perdão, pois nunca foi minha intenção prejudicar ninguém. Meu objetivo sempre foi dar o meu melhor. Quando disputo a bola, vou com força total, porque isso faz parte da competição. Essas coisas acontecem, mas é preciso se preparar para lidar com os conflitos, evitando excessos ou atitudes impróprias. O futebol tem sua própria linguagem, não é um lugar onde se pede por favor, mas aprendi a me adaptar, declarou Ricardo Oliveira ao lance após uma partida. Sétimo, Hernanes. No mundo do futebol, Hernanes é um nome que se destaca pelos dribles, passes certeiros e lançamentos brilhantes que conquistaram os torcedores no Brasil. No entanto, há um lado menos conhecido do habilidoso jogador, o de portador da fé. Depois de pendurar as chuteiras, Hernanes abraçou a missão de compartilhar o evangelho, mostrando-se como um verdadeiro mensageiro de Deus. Conhecido como o profeta, por seu costume de recitar versículos bíblicos para aqueles ao seu redor, Hernanes agora propaga sua mensagem de fé através de sua obra literária intitulada Carta do Profeta, lançada pela Citadel Grupo Editorial. Nesse livro inspirador, o pernambucano, atualmente morando na Itália, explora profundamente as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, analisando como a percepção e a vivência da fé se transformaram ao longo da história. Oitavo, Roberto Firmino. Pouca gente sabe, mas o Roberto Firmino passou por uma transformação que mudou completamente sua vida. E não estamos falando apenas de futebol. Ele foi batizado nas águas em janeiro de 2020, em um momento muito especial, ao lado da sua esposa Larissa. Mas o mais impactante é que o batismo foi realizado por ninguém menos que o goleiro Alisson Becker, seu companheiro de equipe no Liverpool. Esse momento viralizou na internet e mostrou para o mundo que Firmino não tem vergonha de sua fé. Durante o batismo, Firmino declarou: "Eu entrego minha vida a ti, Jesus. Não há outro caminho. És o caminho, a verdade e a vida." Firmino já deixou claro em diversas entrevistas
que tudo o que conquistou na carreira é resultado da mão de Deus em sua vida. Ele afirmou: "Eu conquistei muitas coisas no futebol, mas nada é mais importante do que ter Jesus como meu Salvador. É Ele quem me fortalece todos os dias." Além disso, Firmino frequentemente compartilha versículos bíblicos e mensagens de fé com seus seguidores, mostrando que o futebol é apenas uma parte de sua vida. A essência verdadeira está em Cristo. Nono, Diego Ribas. O meio-campista Diego Ribas, que conquistou vários títulos com o Flamengo em 2019, compartilhou sua fé e sua conexão com Deus em uma entrevista. "Deus transformou minha vida de diversas formas, mas principalmente ao dar um propósito para tudo. Só Deus pode preencher nossos corações de verdade e atender nossas expectativas de maneira duradoura, porque o sucesso e o reconhecimento das pessoas são incríveis, mas não são permanentes. Vivemos altos e baixos. Quando focamos em Jesus, é como ter um alvo e um caminho a seguir, independentemente das circunstâncias", afirmou Diego. Uma passagem que me marcou bastante foi quando, em Romanos, diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso me tocou profundamente, porque nem sempre as coisas acontecem como queremos. Superar desafios, seguir em frente e aprender com momentos difíceis foi algo que, confesso, sem Deus, eu não teria forças para fazer, completou. O jogador compartilhou que as experiências de sua caminhada de fé ajudaram a entender o motivo de seguir a Cristo. "Vemos que existe um Deus justo, que cuida de nós e recompensa os nossos esforços. Isso nos dá motivação e renova as nossas energias." Participar dos encontros do Grupo Atletas de Cristo foi fundamental para Diego se dedicar à leitura da Bíblia e à oração. Isso foi ampliando minha visão, me permitindo conhecer mais a palavra de Deus, e com o tempo, eu passei a levar a sério a vontade de Deus. Sem dúvida, tudo isso transformou a minha vida. Décimo, Pedro Guilherme, o camisa 21 do Flamengo, tem ganhado destaque no futebol brasileiro. No entanto, ele faz questão de atribuir toda a honra e glória a Deus. Após sua conversão, o jogador cristão tem compartilhado sua fé em Cristo de maneira pública e sincera. Ele testemunha que experimentou uma transformação profunda por meio de Jesus, apesar das dificuldades que enfrentou ao longo de sua jornada. "Eu acreditava ser cristão, mas percebia que minhas atitudes não refletiam a verdadeira mensagem da palavra de Deus", disse o jogador. Ele compartilhou que mais importante do que frequentar cultos ou conhecer a Bíblia é viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e praticá-los em sua vida diária. Seu desempenho no futebol também tem sido impressionante. Após se destacar como artilheiro do Brasileirão, ele atraiu o interesse de times europeus e recebeu diversas propostas. No mesmo período, Pedro foi convocado pela primeira vez para representar a seleção brasileira e estava prestes a assinar contrato com o Real Madrid. No entanto, algo inesperado aconteceu. Um dia antes de se apresentar à seleção, ele sofreu uma lesão no joelho durante uma partida. Os exames revelaram uma lesão grave, o rompimento parcial do ligamento cruzado, o que exigiria uma cirurgia e um período de recuperação de 6 a 8 meses. Hoje, Pedro acredita que tudo aconteceu por um propósito divino. "Se eu tivesse ido para o Real Madrid, não estaria vivendo o que estou vivendo hoje com Cristo. Isso é muito mais valioso do que qualquer conquista", afirmou o jogador. Após esse período de adversidade, Pedro aceitou Jesus como seu Salvador e foi batizado. Ele reflete sobre como Deus permite que certas dificuldades surjam para nos aproximarmos dele. Atualmente, o jogador, que continua sua trajetória no Flamengo, cresceu em sua fé e mantém um relacionamento mais profundo com Cristo, congregando na Igreja Batista Atitude. 11. Felipe Melo. Amado por uns, odiado por outros, mas respeitado por todos. O que poucos sabem é que a maior força de Felipe Melo vem do alto. Isso mesmo, o volante que não foge de nenhuma dividida é um homem que vive pela fé em Jesus Cristo. Felipe Melo nunca escondeu sua fé em Deus. Em entrevistas, ele frequentemente agradece a Deus por suas conquistas dentro e fora de campo. Uma das declarações mais conhecidas aconteceu após uma vitória, quando ele afirmou: "Tudo é a glória de Deus." Durante sua passagem pelo Palmeiras,
Ele era frequentemente visto entrando em campo com uma faixa que dizia: Deus é fiel. Além disso, Felipe Melo já expressou seu desejo de servir a Deus fora dos gramados. Ele declarou que, após se aposentar, pretende se dedicar ao ministério cristão como diácono. Em uma entrevista, ele disse: Quero ser diácono na minha igreja. Quero ajudar as pessoas e servir a Deus de forma ainda mais intensa. Felipe também já participou de cultos e eventos cristãos. Em uma ocasião, ele compartilhou sua fé durante um culto na Adalpha Church, destacando a importância de colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Mas a caminhada dele não foi fácil. Felipe Melo já enfrentou lesões graves e muitas críticas ao longo da carreira. Mesmo assim, ele se manteve firme na fé. Em um de seus momentos mais marcantes, ele disse: As pessoas podem falar o que quiserem de mim. Eu sou guiado por Deus e sigo os planos dele para minha vida. Ele é conhecido também por incentivar seus companheiros de equipe a confiar em Deus. E aí, gostou de conhecer esses 11 jogadores e ex-jogadores brasileiros que são verdadeiros exemplos de fé e determinação? É inspirador ver como eles conseguem usar o talento que Deus lhes deu para fazer a diferença, não só dentro de campo, mas também na vida das pessoas. Agora eu quero saber, qual desses jogadores te surpreendeu mais? Ou você conhece outro jogador cristão que deveria estar nessa lista? Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar de olho nas respostas. Antes de ir embora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito conteúdo incrível vindo por aí.